Você já pensou em montar um laboratório de calibração? Estamos no nosso terceiro episódio do Pode Avançar. Meu nome é Marcos Felipe. E eu sou a Simone. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje vamos falar sobre calibração. Então, primeiramente, vamos definir o que é exatamente essa calibração e o que é um laboratório de calibração. Então, o que você acha que o pessoal entende que seja calibração, mas na verdade às vezes não é, às vezes é. Então, depende muito do contexto, de onde essa calibração está localizada. O que você tem a falar para a gente? É legal a gente entrar nesse assunto mesmo, porque isso é muito confuso ainda no dia a dia, né? Do laboratório em si, dos técnicos. Eu digo mais atividades de chão de fábrica. Tem muitas atividades que o pessoal faz serviço de verificação de instrumentos, o pessoal que atua muito na parte de instrumentação, alguns técnicos de mecânica, até que eletrônica. O pessoal vai pegando ali algumas instrumentações e para verificar determinados erros, vou ver quanto que esse instrumento está errando, aí ele faz algumas comparações e acaba que esse conceito calibração, que está muito vinculado a uma necessidade de fazer algumas medições para a realização de alguns ajustes ou configurações, o pessoal associa como calibração. E não necessariamente é a mesma definição, né? Exatamente, porque na verdade calibração é comparar com um padrão. Né? Então, quando você compara com um padrão e aí tem o cálculo do erro do equipamento e o cálculo das incertezas de medição, então toda medição que a gente faz vai ter uma certa dúvida que a gente chama de incerteza de medição, aí sim a gente pode dizer que está fazendo calibração. Mas o interessante, Simone, é porque o pessoal precisa entender que há uma referência de definição, sabe? Porque o pessoal pode até associar que a gente está tirando isso da nossa cabeça. Mas por que o que vocês estão falando é o correto e não que o que eu estou fazendo é o correto? Então, na verdade, existe uma referência, que é o Vocabulário Internacional de Metrologia, que está na revisão lá de 2012, que a gente começa a associar que a definição de calibração envolve, sim, um método de comparação, mas eu não posso ignorar as contribuições de incerteza dentro do meu processo. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma verificação também associando a um método de comparação. Eu posso fazer uma verificação comparando um instrumento que eu quero descobrir as características metrológicas dele com um que eu já conheço, que é o que eu vou chamar de padrão de referência ou padrão de trabalho, ou uma medida materializada, ou um material de referência, né? Que vai ser ali o meu parâmetro de comparação, né? Só que na calibração, eu não posso desassociar e ignorar as contribuições de incerteza dentro do meu processo, dentro do meu método em si, e aí que entra essa questão aí de, isso é calibração, isso aqui não, isso aqui é só verificação, isso aqui é só ajuste, que precisa ser disseminado esse conceito aí no dia a dia, né? Que quando a gente está falando de calibração, ela tem que ser feita num laboratório de calibração, por pessoas especializadas, né? Pessoas que têm a formação, o treinamento e os equipamentos necessários, assim como as condições ambientais, tudo certinho para a gente poder dizer que isso é uma calibração e é uma calibração válida, né? Uma calibração que realmente a gente pode confiar nos resultados, Sim. né? E da calibração a gente aplica esses conceitos, que é o conceito de medição, né? Eu vou descobrir alguns valores, extrair alguns resultados, alguns valores entre a comparação de um ao outro, e para isso eu preciso ter o conhecimento de alguns métodos, né? E aí entra no conceito de medição, é que eu posso fazer isso até por um método direto ou um método indireto, vamos dizer assim. Isso se aplica na calibração também. Uma vez eu trabalhando numa empresa, num estaleiro, né? Eles tinham um laboratório, tinham equipamentos, muitos equipamentos bons, tá? E faziam várias grandezas, elétrica, dimensional, pressão, e eles se titulavam Laboratório de Calibração. Quando eu cheguei lá, que eu fui conhecer esse laboratório, interagir com os técnicos, com os profissionais que atuavam lá, eles simplesmente só faziam descobrir o erro. E eles só descobriam um erro e o relatório deles lá era um relatório bem simplificado. No Word. No Word, algumas vezes, Porque sem cálculo de certeza, acaba não entrando em alguns detalhes de planilha em Excel e nem softwares, né, para poder fazer os cálculos, né?
acabava ficando um pouco mais prático e aplicava mesmo só aquela definição para você encontrar erro ou tendência central, ou tendência, né? Não tendência central, ou tendência de instrumento, que é diminuir, né? Seja a leitura do teu instrumento com valor nominal ou a leitura ou a média do teu valor nominal, né? Então, era o que eles faziam. E aí você entra num debate e a questão é, por que devo considerar incerteza de medição? Por que na calibração eu devo considerar aí as incertezas de medição que para eles era algo que eles não precisavam para o propósito deles, né? Que, na minha opinião, era muito importante porque tinham processos extremamente críticos, né? Porque falava um pouco sobre até mesmo construção, era envolvendo a construção naval, né? Então, eram processos críticos. Muita gente tem dúvida em relação a isso. Por que considerar incerteza de medição? Para que serve? Exatamente o que é isso, né? Então, a incerteza de medição eu vejo mais como um fator de garantia. Quando ela está avaliada, ela está ligada à avaliação da conformidade, por exemplo, acho que a gente consegue ver melhor isso. Quando a gente tem uma especificação e a gente vai ver se esse valor está dentro ou fora dessa especificação, se a gente não levar em consideração a incerteza de medição, a gente pode estar aprovando ou reprovando um produto inadequadamente. Porque toda medição tem uma dúvida. Então, não adianta a gente achar que vai fazer uma medição e não vai ter dúvida. Por exemplo, se você pegar uma balança e colocar alguma coisa em cima dela, vai dar um valor. Se você tirar e colocar de novo, já dá outro valor. E isso é normal, isso faz parte da natureza, né? A natureza é assim, se comporta dessa maneira. Então, todas as medições têm uma dúvida. E essa dúvida a gente chama de incerteza de medição. E é importante que ela seja considerada na hora de você aprovar ou reprovar um produto, ou pelo menos diminua essa margem, né, da especificação, que a gente pode chamar de margem de segurança, né? Vamos botar assim. Então, se um produto, ele para ser aprovado tem que estar acima de 2%, e eu tenho nessa medição uma incerteza de 0,2%, eu posso abaixar essa margem para que só produtos com até 1,8% sejam aprovados, por exemplo. Então, ela é extremamente importante nessa parte quando a gente vai falar de avaliação da conformidade. Além do fato de que não dá para fazer calibração sem calcular as incertezas. O que você acha? E eu acredito que o pessoal tem que entender um pouco melhor até mesmo o conceito incerteza, né? Porque se eu já entendo que eu preciso da incerteza, e aí a gente vai aqui apontar, né, que a incerteza envolve todos esses parâmetros, né, que estão ali, vamos dizer, dispersos ou flutuantes ali exatamente. Ao redor do nosso mensurano, que é onde o equipamento que eu quero encontrar as características metrológicas dele em si. A gente pode dizer que a incerteza é como se fosse um erro que a gente não consegue corrigir. Né? Então, esse erro que você falou, eu comparo com um equipamento, eu ajusto esse equipamento. É um erro que eu consigo corrigir. Mas, além dos erros que eu não consigo corrigir, ainda assim, tem os erros que são inerentes da medição, como os padrões que estão sendo utilizados. Seriam erros aleatórios, vamos dizer assim, exatamente. Né? Estão ali flutuantes ali. Ficam em volta, eu tenho erros tornos. que envolvem o meu sistema, que são meu erro sistemático, vamos dizer. Isso. E eu tenho erros aleatórios. Né? Aí, quando eu olho para um processo de medição, o que seriam esses erros aleatórios ali que estariam flutuantes ali para eu descobrir o meu processo final? Por exemplo, as condições ambientais, né? O que mais? O próprio instrumento que eu estou utilizando, que é o meu padrão de referência. O operador. O operador, óbvio, né? E aí eu vou ter ali diversas medições que esse operador vai fazer e, obviamente, eu vou ter valores dispersos que podem ser oriundos do equipamento ou pode ser dele mesmo. Pode ser comportamental, pode ser que por falta de experiência em esperar a estabilidade do equipamento e etc. E aí eu tenho um desvio padrão muito alto. A gente pode entrar num assunto só sobre incerteza sobre isso num outro episódio, né? Não é o foco hoje, mas a gente entender que calibração não posso abrir mão de incerteza. E eu acho que essa é a sacada do mercado em si, né? Do pessoal entender que isso aqui é um certificado de calibração. Aí o cliente, por exemplo, pega lá, a gente vai falar um pouco sobre o seu laboratório, porque você teve essa experiência de montar um laboratório do zero, né? E você hoje é proprietária de um laboratório que presta serviço de calibração. Aí vamos usar essa nomenclatura do cliente. Aí o cliente vai lá, pega o certificado de calibração
e ele olha lá a tabelinha lá onde está lá os relatos dos dados lá, ele vê que o erro tá alto ainda. E aí ele fala, poxa, mas eu mandei isso aqui para Aconteceu muito calibrar. isso já. Não mandei isso aqui para calibrar no seu laboratório, você me devolve com esse erro. Então, isso aqui não calibrou. Você não calibrou Exatamente. isso. Então, é mais aquela questão de que o pessoal, quando vai com um carro, né, no posto de gasolina, e ele fala assim, vou calibrar o pneu. Tipo, Exatamente. como é isso? Então, é porque não é calibração, isso é um Isso. ajuste, né? É, isso aí. Então, na verdade, quando a gente traz esse erro para o zero, diminui esse erro, a gente está fazendo um ajuste, não uma calibração. A calibração é exatamente só isso, é só comparar ao padrão e dizer para o cliente o erro. E o cliente é que vai ter que ver se aquele erro serve para ele ou não, se encaixa no processo dele ou não. E agora tem as incertezas também, na verdade, que eu não Exatamente. posso só ver o erro, eu preciso ver o quanto que esse erro, juntamente Junto com a com a incerteza. incerteza. Então, tipo, até o fato dele escolher aonde calibrar o seu instrumento pode estar interferindo diretamente no processo dele. Seria isso, então? Tipo, se eu escolher um Exatamente. laboratório que está inadequado para o meu processo, a minha calibração Exatamente. está Como totalmente escolher fora. um laboratório, né? Eu ia falar exatamente sobre isso. Como você vai escolher um laboratório? Então, primeiramente, tecnicamente, para a gente escolher um laboratório, você vai precisar saber se a menor incerteza que aquele laboratório vai te fornecer, se ela é adequada para o seu processo. Tá? Então, já aconteceu também com os clientes meus. Um termômetro, acho que é até mais fácil de a gente ver. O termômetro, ele lê 0,01 graus. E ele quer calibrar esse termômetro. Então, a maioria dos laboratórios não consegue calibrar esse equipamento, porque para calibrar ele tem que ter um padrão melhor. Então, pelo menos aí umas 10 vezes melhor do que o instrumento que está sendo calibrado. Então, se ele lê 0,01, o laboratório tem que ter um padrão de 0,0001, alguma coisa melhor, né? Que é o que a gente costuma ver aí no mercado. Então, quando uma pessoa vai procurar um laboratório, a gente pode olhar no site do Inmetro, os laboratórios que são acreditados, e lá vai ter qual é a melhor capacidade desse laboratório. O chamado CMC, né? Isso, a tal da menor incerteza que ele consegue fazer. Que o laboratório, consegue. Então tem a ver com a estrutura A estrutura com os dele, se ele equipamentos tem dele. padrões melhores do que os outros, né? Então, quem tem uma CMC menor vai ter melhores padrões do que os outros. Você entende que essa é a definição de competitividade para Sim calibração? e não, O que né? você pensa sobre? Vamos lá. Sim, ele precisa atender tecnicamente o que você precisa, mas não quando a gente não pode olhar só isso, né? Porque um Entendi. laboratório é muito mais do que isso, muito mais do que de medição. ter equipamentos bons. Ele tem que também atender bem o cliente. Então, a maioria dos clientes chegam para mim falando isso. Eu fui num outro laboratório tal, mas eles demoraram. Ou eu pedi uma coisa, eles fizeram outra. Porque, assim, não é porque ele tem a melhor capacidade de medição que ele vai calibrar o seu equipamento com o melhor padrão dele. Entendi. Se você não pedir para ele calibrar com o melhor padrão dele, ele pode te dar uma incerteza maior. Mesmo ele tendo um padrão melhor. Então, a forma como eu preciso saber solicitar o serviço, né? Exatamente. Sim, entendi. Então, obviamente, que o sistema de gestão do laboratório que eu estou contratando também fala muito a respeito dessa contribuição de incerteza também, a forma como ele recebe o pedido, como ele entrega. O laboratório que ele tem uma atenção com o cliente, ele vai perguntar. Às vezes o cliente não falou, mas eu, pelo menos, eu pergunto, você tem algum critério de aceitação? Qual o erro que fica dentro do seu critério de aceitação para a gente saber se a gente vai conseguir calibrar o seu equipamento. Não simplesmente sair recebendo todos os equipamentos que chegam e vamos calibrar e vamos ganhar dinheiro e vamos embora. Não é por aí, né? No meu laboratório, a gente preza pelo atendimento ao cliente e pelo atendimento técnico também, de cooperar. Muitas das vezes o cliente não sabe exatamente o que ele precisa. Verdade. E aí a gente ajuda nele, faz perguntas. Exatamente, faz perguntas para ver se a gente realmente consegue. Porque no final das contas, se a gente calibrar de uma forma que não sirva para o cliente, ele ainda vai sair falando mal da gente. E o meu objetivo como metrologia, de montar um laboratório de metrologia, é justamente isso, porque eu gosto da metrologia, porque eu estou ali para ajudar as pessoas para disseminar a metrologia e fazer as coisas corretas, não só para calibrar por calibrar, né? Entendi. Calibrar para quê? Calibrar por quê? Entendi. Então, no ponto que a gente estava discutindo, então o fato de eu vou dizer, olha, esse instrumento está calibrado,
não tem a ver com ele estar consertado, ou está ajustado, ou está bom, não. Então, mas se ele tem um certificado de calibração, sim, ele foi calibrado. Agora, obviamente, que esse certificado de calibração, ele tem alguns requisitos e parâmetros nele para que eu possa considerar que é um certificado de calibração e não ser confundido com um relatório de conformidade ou não ser confundido com um relatório de verificação. Mas se ele tem o título lá, certificado de calibração, isso já dá a condição de que esse instrumento está calibrado e, obviamente, uma etiqueta colada lá no instrumento, com a data e fazendo menção ao laboratório que calibrou. Só isso já caracterizaria como instrumento calibrado, vamos dizer assim. Sim, obviamente que vai ter análise do certificado para saber se ele tá apto. Agora, então, me conta aí, como é que foi esse seu início aí para você se definir num laboratório de calibração seu, prestando serviço? Tipo, o que você fez? Porque qualquer pessoa pode montar? Tem algum parâmetro, tem algum requisito, tem alguma norma? Tem, né? Mas vamos conversar um pouco sobre. Contando um pouquinho da minha história, né? Eu comecei fazendo, depois de formado em metrologia, eu comecei fazendo consultoria, né? E nessas consultorias para os clientes, um desses meus clientes justamente começou a me pedir, não, eu estou precisando calibrar meus equipamentos e não encontro um laboratório que atenda do jeito que eu quero. O laboratório que tem, ele demora muito para fazer, não tem um bom atendimento, vários itens, além de ser só tem um no Rio de Janeiro, aí os outros que tem são em São Paulo, enfim, algumas dificuldades que eles foram me passando. E aí, por conta desse cliente, eu falei, bom, então eu acho que eu vou montar um laboratório de metrologia que eu ajudo esse cliente, né? Assim, para falar um pouco mais sobre o projeto, eu cheguei a fazer esse projeto do laboratório de metrologia para 2 clientes meus. Uhum. Um deles queria montar, mas aí ele chegou à conclusão de que o investimento era alto, ele não queria fazer nesse momento. E esse outro, que era justamente esse cliente que me pediu para fazer, ele, em determinado momento, ele falou, não, eu vou montar um laboratório interno para calibrar pelo menos os meus equipamentos, porque ele tinha muito equipamento. Só que aí ele desistiu. Tenho experiência com isso também, depois eu vou compartilhar. Pois é, só que nisso aí ele falou assim, não vou montar agora não, acho que não estamos no momento. Só que eu já tinha feito o projeto, né? Então estava com o projeto na mão e aí eu falei, por que não? Né? Então, assim, foi uma grandeza que eu achei um investimento relativamente baixo, apesar de não ser baixo, porque a gente tem que comprar os padrões, né? Mas eu fui comprando aos poucos e aí consegui montar esse laboratório, principalmente para atender esse cliente, né? Porque quando a gente monta um laboratório, a principal dúvida é, vou ter cliente? É verdade. Né? Então, assim, eu já montei pensando nesse cliente. Bom, pelo menos esse cliente tinha 40 equipamentos, então eu falei assim, pelo menos esses 40 eu consigo manter o laboratório, né? Sim. Só que aí eu montei o laboratório em outubro, fui entrar com pedido de acreditação em março. Em dezembro de 2019, o laboratório estava apto, porque esse cliente também precisava de um laboratório acreditado. Não poderia ser um laboratório que faz calibração, mas não tivesse acreditação. Depois a gente vai entrar nisso, que eu acho interessante. Porque ele era acreditado. E aí, abri em dezembro, oficialmente, né, com acreditação, só que em março veio a pandemia e esse cliente fechou as portas. Então, eu fiquei, e agora? Estou com o laboratório na mão sem cliente. E cadê os clientes? Então, assim, essa é a parte mais difícil, né, vamos dizer assim, de um laboratório, de a gente ter tudo pronto, mas cadê os clientes, né? Então, a gente está sempre aí em busca dos clientes. Depois, graças a Deus, um foi falando para o outro foi falando para o outro. Na época da pandemia, realmente, a gente ficou bem restrito, né? Mas por conta do momento, né? O mundo inteiro estava dentro de casa, né? Então, mas aí foi passando com calma e aí devagarzinho a gente foi sobrevivendo, né? Vamos dizer assim. Acho que o importante ali era sobreviver. Conseguimos sobreviver, não fechar as portas. E aí, depois, devagarzinho, fomos colocando também outras grandezas para atender os nossos clientes, porque aí os clientes começam a pedir, por que você não faz manômetro também? Eu preciso de manômetro de coluna. Eu tenho paquímetro, faz também. Então, assim, o laboratório está começando, está devagarzinho, mas estamos já com 3 grandezas acreditadas, que é gás, né? Mais especificamente, analisador de gás, CO e oxigênio.
manômetros digitais, analógicos, manômetro de coluna. Inclusive, manômetro de coluna, nós somos os únicos no Rio de Janeiro Uau, legal, acreditados para legal. fazer Muito bom. esse tipo, né? Então, só tem em São Paulo, porque ele é um pouco diferente dos manômetros comuns. E também fazemos cronômetros. Aí estamos em fase de expansão. Aí vamos fazer trenas e paquímetro para a próxima, né? O meu projeto é o seguinte: a cada vez que o Inmetro vai lá fazer a manutenção da minha acreditação, eu colocar outros escopos a mais. Pode fazer separado? Pode, mas aí o custo fica só um pouquinho mais alto. Então, eu me planejo, que eu gosto de fazer tudo bem planejado, até porque a gente vai precisar de participar de ensaios de proficiência, comprar os padrões, treinar todo mundo, e aí, nesse tempo, a gente vai treinando, e quando o Inmetro vai lá, a gente aumenta o escopo. Para o nosso ouvinte aqui, que está tentando entender o nosso bate-papo, que está muito interessante, está muito legal. Depois eu vou contar algumas experiências também, bem vinculados aí com o que você compartilhou. Mas, por exemplo, eu me colocando ali na posição do ouvinte ali, por onde eu começo? Pela sua descrição aí, já entendi que eu preciso comprar equipamentos. E aí, mais ou menos nas conversas nossas aqui, você já falou que tem que ser mais ou menos ali 10 vezes melhor. Vamos botar uma variação aí de 5 a 10 vezes melhor? Vezes, 4 no mínimo a 10. 4, mas o ideal seria 10. Estou começando a montar um laboratório agora e não tenho dinheiro para comprar um de 10 vezes melhor, né? Aí a gente vai entrar nessa definição de exatidão e precisão, né? Tipo assim, um equipamento que seja muito exato, muito preciso, preciso ter muito investimento para ele, mas se eu tiver um equipamento ali que ele é preciso, mas nem tanto exato assim, eu posso trabalhar correções para trabalhar a exatidão desse equipamento, mas só dele ser muito preciso eu vou ter uma dispersão de valores legal, aí eu posso ter uma incerteza boa. Então, é um investimentozinho menor ali. Mas, assim, já entendemos na nossa conversa que compra de equipamento precisa ter, né? E aí, depois, estrutura, preciso de um local, equipamento, eu posso alugar equipamento para trabalhar como padrão meu? No começo, você até tinha me perguntado da norma, né? Então, se tem alguma norma que a gente precisa seguir. Isso. Né? Então, independente se vai ser um laboratório acreditado ou não, você precisa seguir a norma 17.025, que é a norma que vai dizer os requisitos para um laboratório que faz calibração. Um laboratório competente ou para... ensaio. Ela vai dizer lá o que você precisa fazer para ser um laboratório competente, né? E aí lá vai ter, exigir, né, os equipamentos, uma infraestrutura, um endereço. Então, não pode ser, assim, de repente, só um escritório, né? Uma entidade legal, né? Tem que ter o CNPJ. Um CNPJ com todas empresa e tal. as questões registradas, né? E assim, realmente é muito difícil você começar sozinho, né? Eu acabei começando porque eu já fazia consultoria nessa área, mas é interessante que tenha um consultor para te ajudar nisso. Porque o consultor vai te dizer quais os equipamentos você vai comprar, quais você precisa comprar, se é muito melhor, se não é muito melhor. Justamente ele vai conseguir te ajudar nisso aí. Por exemplo, o primeiro manômetro que eu comprei errado, né? Inclusive porque eu não te perguntei, né? A importância da consultoria. A gente vai entrar nesse ponto aí daqui a pouco. Exatamente. Eu tinha o Marcos aí como meu amigo, mas nem isso eu perguntei, né? Fui de orelhada e comprei. Sou especialista em metrologia, tá? Sei o que eu estou fazendo e comprei errado. O padrão não me serviu. Ele não era 10 vezes melhor do que o manômetro de coluna do meu cliente. Sim. Que por mais que pareça um instrumento simples, ele tem uma sensibilidade muito boa. Então, precisa ter um padrão bem melhor, né? Então, eu comprei errado e aí gastei dinheiro, joguei dinheiro fora, né? Felizmente, depois eu consegui vender esse equipamento, mas, assim, o barato sai caro, né? Às vezes, você não contratar uma consultoria, você sai comprando um monte de equipamento, sei lá, gasta 20, 30, 50 mil reais em equipamentos e não te servem. Sim, né? Verdade. Ou isso, ou você compra equipamentos muito bons e nem precisaria ter equipamentos tão bons assim. Sim, vai depender muito do fim, né? Do propósito, qual é o seu nicho de atuação. Então, ter pré-definido, ter uma visão comercial, né? Que é onde você vai dar o seu primeiro atendimento. E aí, por exemplo, você montou o seu laboratório e tinha ali 2 clientes ali que você estava mirando, né? Como alvo. Então, obviamente, você monta a sua estrutura de equipamentos pensando
naqueles dados ali de equipamentos que você É. vai atender, que são os do seu Isso. cliente. É a mesma coisa se você for montar um laboratório interno, por exemplo, quando a gente usa a expressão laboratório interno, a gente está É. falando de atender uma indústria, né? Dentro da Antes de indústria. falar sobre isso, eu ia falar justamente isso, escolher o nicho de atuação, né? A pessoa Isso. quer montar um laboratório, eu vou começar por onde? Que eu acabei não respondendo. Primeiro passo é escolher o nicho de atuação. Aham, Se eu isso aí. quero atender uma indústria farmacêutica, se eu Isso. quero atender Hospitalar, né, o que tá crescendo hospitalar, muito. se eu quero atender o offshore, qual é o nicho que eu quero atender? E aí, baseado nisso, você monta a sua estrutura para atender, ver Sim, quais equipamentos que aquele mercado tem, aquele segmento sim, tem. a mão de obra, né? Que E tipo de aí mão de obra você você vai ter para trabalhar com você e tal. exatamente. E aí você geralmente monta para atender esse nicho e depois vai expandindo conforme vai tendo necessidade. Porque tem equipamentos tipo balança, vai ter em vários tipos de indústria, né? Então você Uhum, consegue atender outros, mas é importante você escolher um segmento e partir dali. Aí a partir dali você vai, né? sim. Então aí você até ia falar da parte de laboratório interno, né, que eu acabei te cortando. Não, então, aí acho que essa parte que a gente está conversando agora que deu a deixa, né? Para poder a gente ter essa definição do nicho, né? Porque o que você tem já em mente, o que você vai atender, é o que vai definir como você vai se estruturar para atender. Então, eu praticamente, quando eu vim crescendo na área da metrologia, né? Trabalhei em indústrias que estavam nesse perfil embrionário, né? Tipo assim, temos muitos equipamentos, muitos instrumentos, estamos gastando muito dinheiro com calibração externa, ou seja, contratando empresas para fazer calibrações aqui, e de alguma maneira foi me dado uma meta, não a mim, mas a minha supervisão, a gerência, a coordenação que eu estava ali, de o que a gente pode fazer para diminuir isso? E aí pensa-se numa estrutura, né, para poder atender calibrações. Mas como isso acontece muitas das vezes na indústria, né? Você monta um setorzinho pequeno e aí começa muito nesse perfil da instrumentação, né? Que é um perfil de tipo, você vai lá, pega o equipamento, você tem um outro equipamento lá na sua bancada, você monta lá o seu setupzinho, faz as suas comparações lá dos valores, né? Que é processo de medição, você extrai os valores lá, tal. Opa, identifiquei, tá errando tanto. Por exemplo, um manômetro, vai lá, tira lá a tampa, saca o ponteiro, ajusta, fecha a tampa de novo, libera para a área. Então fica esse ciclo, sabe? Esse ciclo você não consegue observar todos os parâmetros que são necessários para você garantir a confiabilidade metrológica de um instrumento e dizer e titular isso, isso é uma calibração. E aí, com base nisso, vem essa estruturação e aí entra o conceito da 17025. Aí, entrando na 17025, a gente estrutura tudo. Aí vai pensar em pessoal, que é mão de obra qualificada, aí pensa nos recursos necessários, aí entra condições ambientais, tudo direitinho, você vai montando todas as etapas. Então, eu passei por isso, montando um laboratório, obviamente, juntamente com a equipe que eu tinha na época, né? E aí chegamos a montar aí 9 grandezas para atender um estaleiro aí com quase... que depois chegou a quase 16 mil instrumentos, assim, dentro... E você montou do zero, não tinha nada? Tinha nada, estava em obra, foi montando, assim. Caramba. Obviamente que o projeto já fez a aquisição de alguns equipamentos, e aí depois, com o tempo, a gente foi identificando alguns processos, isso aqui... E sempre voltado muito para essa parte da economia. Estamos gastando muito dinheiro enviando esse grupo de instrumentos para fora. Vocês escolheram baseado no cálculo, né? Esse grupo aqui a gente está gastando muito, vamos comprar os padrões para fazer. Vamos comprar os padrões, porque o que está se gastando com isso em 2 anos, paga o investimento do padrão. Foi exatamente isso que esses meus clientes pensaram, né? De economizar. Só que a empresa, assim, acaba pequena, né? Esses clientes eram pequenos, eles acabam vendo muito o mercado, não sei se vou, não sei se não vou, aí eles ficaram nessa dúvida, não sei se vai, não sei se vou, aí eu fui. Entendi. Entendeu? Mas isso realmente, eu acho que é um caminho bem importante se alguém quer montar um laboratório interno, né, para atender a sua própria estrutura, né? E o que tem funcionado muito hoje também, até para a gente não entrar até com 2 nichos aí de competição, né? Tipo, laboratório interno, que depois de montado, eu tiro o pão da mesa do laboratório que é fora, que estava prestando serviço para essa indústria, né?
Então, na verdade, hoje tem muitas empresas que estão externas que estão se adaptando a esse conceito de oferecer serviço de mão de obra para as indústrias que querem ter essa estrutura interna. Boa também. Tá? Entendi. Que é, tipo, como se por fosse uma exemplo, mistura dessas duas coisas. isso aí, você é um laboratório, já tem sua acreditação, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, acreditação, devo ser acreditado, rastreado, eu acho que é um bate-papo bem legal, já que o tema é esse, né? Como montar um laboratório, tipo, até que ponto eu fico rastreável e depois vou ser acreditado. Já começo como acreditado, tipo, não faço rastreável e tal. Exatamente. Então a gente conversa um pouco sobre isso. Mas o laboratório em si externo, ele já tem sua estrutura toda acreditada pelo Inmetro, e aí ele vai prestar um serviço, por exemplo, dentro das instalações do cliente. Ele poderia só fornecer a mão de obra para poder o serviço ser realizado dentro da instalação do cliente. Então, são coisas interessantes até para a gente poder direcionar aí até empresários que devem estar ouvindo aí, donos de laboratório, para eles poderem se encaixar, né? Exatamente. Tem essa modalidade também, né? Quando a gente faz calibração nas instalações do cliente. Quando a gente vai solicitar acreditação, a gente escolhe se a gente quer nas instalações permanentes, nas instalações do cliente ou instalações móveis, que tem van, alguma tipo, coisa assim, container, container. né? Então, isso também também é possível, né? Então, acho que a gente já pode explicar essa parte aí da calibração rastreada com acreditada, né? Porque, pelo que você falou, está dando a entender que o acreditado é mais do que o rastreado, ele é melhor do que o rastreado. Conta pra gente exatamente o que você acha disso aí. É melhor ou não é? É verdade. Porque você já trabalhou num grande laboratório que não era acreditado, mas seguia toda 17.025. Então, mas eu acho que esse é o ponto. Acho que você falou a frase aí. Tem a ver com seguir a ISO 17025. Como a gente está dizendo, por exemplo, se a calibração envolve um processo de comparação, então esse conceito de calibração sempre vai envolver eu ter uma referência. Exatamente. Eu ter uma referência. Eu só posso dizer se isso aqui é verdadeiro se eu comparar com algo que eu já sei que é verdadeiro. E por que eu estou falando isso? Porque para eu ter um laboratório de calibração, eu preciso ter uma referência que vai definir aquele lugar como um laboratório de calibração. E eu não posso fugir da ISO 17025, que é a norma que vai dizer que eu sou competente para representar... Aí eu digo o quê? Eu representar quem, né? Eu acho que é o nosso Instituto Nacional, que é o Inmetro, e aí a gente entra definindo um pouco essa questão de rastreabilidade, né? Que é a cadeia de rastreabilidade. Primeiro o que é rastreabilidade, para depois a gente entender o que é um laboratório rastreado do acreditado e saber a diferença. Esse é o ponto. A gente vai definir rastreabilidade. Tem um desenhozinho bem legal que define rastreabilidade, que ele é por meio de uma pirâmide. Né? E nessa pirâmide, a gente vai ver que o topo da pirâmide, a gente vai ver as unidades do Sistema Internacional de Unidades, que é o famoso SI, né? Como se fossem as referências mundiais, né? Isso aí, que são as referências mundiais que foi definido, e ela foi definida com o tempo, então tem uma linha temporal que definiu o metro, e a partir dali veio definindo algumas outras unidades, aí se levantou aí 7 grandezas, que são as grandezas, digamos que chave, né? A gente vai ver para base, né? Que são ali o Kelvin, a gente vai ver ali o mol, a gente vai ver algumas outras grandezas, e o restante veio vindo como derivadas dessas, né? Isso. E a partir dali, nessa linha temporal, se estabeleceu aí o que a gente tem como os padrões internacionais, vamos dizer assim, que são as referências internacionais, e essa disseminação aí de incertezas a partir dessas referências internacionais, chegando até a gente aqui, que é o Inmetro, né? Que é o padrão, nosso Instituto Nacional, que são os institutos nacionais, que cada país tem o seu, né? E aí, quando a gente entende essas referências até ao nosso Instituto Nacional, o próprio Instituto Nacional vai disseminar isso em laboratórios que ele acredita ser competente para representá-lo. E aí, com base nisso, criou-se, então, uma rede brasileira, né, de calibração, que são todos esses laboratórios que são competentes, com base na ISO 17025, para representar o nosso, digamos, Instituto Nacional, né? Vamos dizer assim, né? Faz Deixa eu ver se eu entendi. Então, um laboratório que ele pertence à rede brasileira de calibração, ele é um laboratório que consegue prover a rastreabilidade dos seus padrões.
Mas e se ele não é acreditado? Então quer dizer também que ele não calibra seus padrões? Por que chama de rastreado, então? Não, ele até calibra, mas aí dentro da estrutura dele, ele possui padrões que estão vinculados a essa cadeia de rastreabilidade que é ininterrupta. Então, tipo, Tá. ela... Então, se ele calibrar num laboratório que calibra seus padrões no Inmetro, ele está sendo uma calibração rastreada. Sim. E a calibração acreditada, qual é a diferença? Então, quando ele calibra num laboratório quando ele é acreditado, que é tipo assim, o Inmetro acreditou ele para ele representar o Inmetro para aquelas atividades em si, ele se torna um laboratório acreditado com base na ISO 17025, que ele recebe um selo, que é o selo RBC, vamos dizer assim, que ele é reconhecimento. Ele é reconhecido pelo Inmetro. Ele é acreditado pelo Inmetro. Tá. Então, um laboratório que é acreditado pelo Inmetro, ele tem a confiança do Inmetro ali, né? Como se o Inmetro estivesse falando para a sociedade, olha, pode calibrar com esse laboratório, porque esse laboratório realmente, ele me representa, né? Isso. Eu vou lá... Para essa grandeza, para esse método. De acordo com o seu escopo, né? Isso. Porque a acreditação significa, na prática, isso. O Inmetro vai na empresa, então, como a gente tem acreditação lá, o Inmetro vai. No primeiro ano, uma vez por ano, depois passa 2 anos, o Inmetro vai lá e verifica tudo que a gente faz, né? Então, é diferente de certificar, né? Que acreditar, ele dá autonomia para aquele laboratório para, de alguma maneira, representar o Inmetro para aquele escopo em si, para aquela atividade. Quer dizer diferente de certificação. Quer dizer que um laboratório rastreado não seja bom? Acho que não, né? Tem laboratórios rastreados que são bons. Sim, como esse só que você não falou que está trabalhando. Só não tem o aval ali, vamos dizer, do Inmetro. Formal do Inmetro. O reconhecimento formal do Inmetro. Tem dele mesmo, ele dizendo, olha, eu sigo a 17.025. Mas se ele não tem o selo, a própria 17.025 vai definir que o selo RBC ele é autossuficiente para garantir rastreabilidade de um processo. Então... mas a gente vê muita gente por aí, infelizmente, muitos laboratórios por aí, que nem sabem o que estão fazendo. Né? E aí, quando ele diz que faz calibração, mas na verdade não faz, como você falou, ele não sabe o que é incerteza de medição, ele não sabe... Ele nem sequer se ele está fazendo a calibração corretamente, porque não tem ninguém avaliando ele. Isso. Então, quando você vai escolher um laboratório para levar seus equipamentos para calibrar, é importante que esse laboratório tenha esse reconhecimento formal, porque bem ou mal você sabe que tem alguém ali cobrando. Qualquer coisa que esteja fora dos padrões, você consegue reclamar com o Inmetro. Então, o Inmetro tem uma ouvidoria onde você pode reclamar, olha, o laboratório tal está fazendo isso não está correto. Agora, quando o laboratório não tem esse reconhecimento do Inmetro, você não tem simplesmente onde reclamar. O máximo eu reclamei aqui na internet e não levar mais lá para fazer o serviço se você não gostar do serviço dele, se ele fizer alguma coisa errada. Então, a gente não tem a garantia. Então, tem laboratórios muito bons que são só rastreados, são muito bons, assim como tem laboratórios que não são tão bons assim, e a gente não tem como saber. Você não tem avaliação de método, do processo, do procedimento, do método que ele está utilizando. Mas ele está garantindo para você que ele está, por exemplo, dando um bom resultado, emitindo um bom resultado com base na cadeia de rastreabilidade. Ele garante que o padrão dele é calibrado. Isso aí, ele garante que o padrão dele está dentro da cadeia de rastreabilidade, porque eu posso ter um equipamento que eu estou chamando de padrão, mas ele não está dentro da minha cadeia de rastreabilidade. Significa que eu uso ele como comparação, mas ele não foi calibrado no laboratório RBC ou no próprio Inmetro. Então, ele não é rastreado. Então, ele não é rastreável. Então, tipo assim, não é rastreável. Então, eu preciso evidenciar que os meus padrões, de alguma maneira, foram calibrados ou pela rede brasileira de calibração ou pelo próprio Inmetro para poder garantir essa cadeia de rastreabilidade. E é por isso que usa o nome rastreável, né? Precisa estar dentro. Bastante o pessoal, né? Mas acho que a gente conseguiu explicar aqui, né? Então, o laboratório RBC, que a gente chama de laboratório acreditado, ele tem o selo do Inmetro e o outro não tem o selo do Inmetro, né? Então, não tem a garantia da competência. Se a gente pudesse resumir aqui o que a gente falou até agora. Então, para montar um laboratório, então, a gente precisa escolher a área de atuação, a gente precisa comprar os padrões, a gente precisa seguir a 17.025, precisa realizar treinamentos para poder saber exatamente o que está falando. E aí, a gente comentou também que é importante, né? Assim, é bom quem quer ir mais rápido, né? Contratar um consultor. Quer ir mais rápido e, às vezes,
ser mais eficaz, mais assertivo, né? Não quer dizer que se você não contratar um consultor, você não vai conseguir montar um laboratório de calibração. Vai, assim como tem muitos. Mas se você contratar um consultor, você vai mais rápido e você acerta logo de primeira, né? Aí eu queria que você me explicasse o que o consultor faz. Até porque, esses dias eu estava semana passada, estava dando um treinamento da ISO 17025 para uma empresa que já possui certificação na 9001. Então, ela já tem um sistema de gestão montado, certificado e em pleno funcionamento, né? E aí você começa a apontar lá os itens da 1725, requisitos gerais, requisitos estruturais, requisitos de recursos, processos, requisitos de gestão. Só que quando você vem detalhando, isso tem que ter procedimento, isso tem que ter política, isso aqui você precisa ter isso, você precisa ter aquilo. São tantos detalhes. A forma como você vai manusear o seu equipamento, a forma como você vai cooperar com o seu cliente, e aí uma das ferramentas para a cooperação é como você vai embalar o seu instrumento para a devolução para o seu cliente. Então, são tantos detalhes que você precisa evidenciar que isso vai tornando esse tema, montar um laboratório de calibração, um pouco mais complexo. Exatamente. Não é algo que você apenas olha para uma oportunidade. Sei lá, embarquei numa unidade offshore e olhei lá 2.000 instrumentos a bordo sem calibração nenhuma. Uau, isso é uma oportunidade. Caramba, acho que eu vou me estruturar para pegar esse contrato aqui e atender essa demanda aqui de 2.000 instrumentos. Aí você senta, vai, conversa com 1, 2, 3, eu posso investir aqui, mas o que eu preciso ter para montar esse laboratório? Aí você começa a ler 17.025, você fala, bom, calma aí. Peraí, vamos... Acho que eu vou desistir, né? Vamos parar. Eu acho que é muita coisa, são muitos detalhes, assim. Talvez o especialista na área que está ouvindo a gente falar, acho que vocês estão exagerando um pouquinho. Na verdade, para a gente que já está há 20 anos, 15 anos, 20 e poucos anos trabalhando na área, a gente já tem tudo ali no sangue, mapeadinho. É igual você subir na bicicleta e você andar de bicicleta, tá ali. A gente já sabe o que fazer. E mesmo assim a gente toma não conformidade. Não é verdade? Mesmo assim, mesmo a gente com anos, com a norma ali, a gente sabendo qual item tal, eu fico admirado quando a pessoa fala assim, item 6 pontos e que a pessoa fala sobre isso. Porque já está tão enraizado, né, que a gente acaba... Mas para quem está começando, não é nada básico. O óbvio não é tão óbvio. Não é. Não faz... A pessoa olha e ela começa a pontuar. Isso, cara, isso realmente é necessário? Tem necessidade disso? Tem necessidade daquilo? Como eu faço isso? Como eu faço aquilo? E aí, pronto, vamos entrar no que você perguntou. Eu acho importante o profissional de metrologia se posicionar também como uma referência. Vê como é que essa parada de comparação ela vai seguindo. E eu acho que o consultor nada mais é como uma referência, um modelo de conhecimento. É verdade, eu não tinha pensado na norma, sabe? Um modelo de conhecimento da norma. Então, tipo assim, cara, vem cá, você me diz o que eu olha para o que eu estou fazendo. E aí você olha para tudo que ele está fazendo no laboratório, a maneira como ele faz na bancada, a maneira como ele monta os equipamentos, a maneira como ele faz as compras, como ele dá proposta, sabe? Tudo que ele faz de gestão, aí o consultor está dizendo, não é assim, é assim. Aqui você precisa escrever o procedimento, aqui você não precisava ter procedimento. Então, a consultoria ela é personalizada, né? Então, não precisa achar que eu vou pegar um pacote, vou entregar lá e o cliente vai se virar. Não, a consultoria é personalizada. De acordo com a necessidade do cliente. Esse é o ponto crítico da consultoria que eu quero apontar aqui. O ponto crítico de consultoria, para mim, hoje, atualmente, envolve muitas pessoas que dão consultoria na norma, mas não conseguem adaptar a norma à realidade prática de cada laboratório. Exatamente. Então, as pessoas pegam lá um laboratório de acústica e vibração e diz, não, vamos lá, te dou um valor aqui. Vamos fazer uma consultoria aí, vou deixar você pronto para acreditação junto a 1 metro. Aí, quando ele vai para os procedimentos técnicos, ele não consegue. Tipo, condições ambientais. Acontece muito isso. Tem influência? Isso também. Não tem? Antes de entrar nesse ramo, a pessoa acha que sabe fazer calibração. Depois que ela começa a ver os itens acreditados, ela descobre que falta muita coisa da parte técnica, né? Então, a consultoria técnica ela é bem importante. Eu já vi muita gente achar isso, que só conhecer a norma é capaz de ajudar o cliente a chegar lá na acreditação do Inmetro. E, na verdade,
essa parte técnica é tão importante quanto, ou mais importante, né? Se a gente for olhar, a norma de 7025, ela é 70% parte técnica. Não sei se você sabia disso. Então, assim, é muito mais da parte técnica do que a parte de gestão, Não, o item né? 7 é enorme, né? Tipo, Faz item muita 6, 7. diferença um consultor que entende da parte técnica. Infelizmente, não dá para fazer uma consultoria achando só a parte de gestão. Eu já tive experiências com clientes que, tipo, o que pesou eram contribuições de incerteza que deveriam ter sido levadas em consideração. O cliente não sabia. Ele contrata uma consultoria que se posiciona em, ó, eu vou te dar esse resultado aqui. Aí, quando chega lá o avaliador do Inmetro, começa a fazer um levantamento de opções de não conformidade referente a contribuições de incerteza que deveriam constar no processo dele e não constavam. E aí outra coisa complicada também é, às vezes, tem consultor que já tem até o pacote pronto. Entrega para o cliente, mas ele não ensina o cliente aquilo ali. E na hora da avaliação do Inmetro, é o cliente que vai estar de frente com o Inmetro, não é o consultor. É verdade, tem muita gente que não sabe disso. Entendeu? E aí pega um pacote pronto, vou comprar um procedimento aqui. E aí chega na hora que o avaliador vai perguntar as coisas, a pessoa não sabe. Então, acho que mais do que implementar esse sistema de gestão, é importante ensinar o cliente, né? Então, o consultor ensinar o cliente a ele mesmo fazer aquilo, né? Não simplesmente entregar alguma coisa pronta já pré-definido, né? Ele ensinar. E o cara saber o que ele está fazendo. Você, por exemplo, quando você montou a SQM, né, gente? A gente acabou falando que a Simone tem um laboratório, mas a gente nem falou qual é o nome, né? É SQM, né? Tecnologia, né? Laboratório de calibração. Você precisou de consultoria? Como é que foi o seu processo? Então, na verdade, eu já fazia consultoria para outros laboratórios, né? Então, eu, na verdade, já era a consultora, né? Então, quando a gente começou a estudar lá no Inmetro, a gente recebeu o treinamento sobre montar um sistema de gestão da qualidade, e aí eu montei um sistema naquela época de escola que foi ser útil, né, bastante tempo depois, né, que foi agora. Então, eu já tinha alguns modelos pré-definidos. E aí fui adaptando a minha realidade, né? Então, fui pegando a norma, fui fazendo e adaptando a realidade daquele negócio, que é um negócio pequeno, né? Porque isso também muda, né? A norma ela pode ser implementada em laboratório pequeno, grande, médio, com muita gente, com pouca gente, só que ela precisa de ter algumas uma média, mais ou menos, de tempo, assim, de consultoria, né? Que a gente aplica para um laboratório, para tipo assim, por exemplo, tá um ouvinte ali, gostei dessa ideia da consultoria aí, gostaria de contratar para o meu laboratório. Mas como é que ele vai saber quanto tempo que vai demorar essa consultoria para ele dar entrada lá no o Marcos falou que eu tenho um laboratório de calibração, né? Mas ele não falou que ele é o consultor também, né? Então, o Marcos Felipe um consultor na empresa Metrovance, né? Então, caso necessitem contratar uma consultoria, pode entrar em contato com o Marcos Felipe na Metrovance, né? E assim, denúncia, acabou de me denunciar aqui, muito obrigado. Geralmente a gente faz em torno de 6 meses a 1 ano, aí vai depender muito, depende do escopo, né? Depende do cliente, se o cliente responde rápido, né? Assim, eu acho que é bom você explicar essa parte de responder rápido, né? Porque a questão do responder rápido envolve muito a adaptação, né? Isso. Porque tem muita gente que pensa que consultor é o que faz acontecer. Vai fazer tudo, né? Obviamente que tem muita coisa que a gente acaba apresentando ali no pacote de consultoria, né? Como procedimentos modelos. Só que a ideia da consultoria é você ter alguém para consultar e não ter alguém para fazer por você, né? Mas o valor de consultoria está muito puxado, poxa, você tem que fazer. E, obviamente, a gente acaba apresentando um conteúdo pronto, mas se você não pegar aquilo e trouxer para a sua realidade, o seu sistema é capenga, ele é deficiente. Tipo assim, ele funciona a partir de alguém. É igual andar de bengala. Eu e as minhas associações, né? Exatamente Mas isso. é igual andar de bengala. Tipo assim, você só consegue andar com o consultor. É como se ele fosse uma bengala para você. O dia que você não tiver aquele consultor, você fica desequilibrado, né? Você fica sem saber... Não tem firmeza para as coisas. Um bom consultor, ele ensina o cliente a fazer sozinho. É isso aí. Eu acho que a ideia é essa. Então, demora aí, dependendo, vamos então dizer assim, né? Dependendo do seu escopo, acreditação aí, consultoria para acreditação de calibração de manômetro. E o escopo tem a ver também com o range, né? Tipo assim, um manômetro de 0 a 100.
Manômetro de 0 a 100 bar, o manômetro de 0 a 1000 a 1000. Eu lembrei de uma coisa valiosa aí, né? Vamos falar aí, pessoal. Muita gente pergunta isso direto. Eu começo com um laboratório grande, acredito logo 10 grandezas de uma Verdade. vez? Passamos por Ou isso, né? Uma eu vez, né? acredito uma grandeza só? E Então, vou aos essa poucos. pergunta realmente é campeã. Muita gente tem essa dúvida para na hora de montar um laboratório. Mas e aí? acreditado. Começa com uma, A minha começa com dica 5, 10. É começar entre 1 e 3, para justamente pegar o esquema, montar todo o sistema de gestão, implementar, porque tudo que você vai implementar vai ser para todas. Então, se você tem 10, você vai implementar para as 10, então é muita coisa. O laboratório, quando começa, ele não tem experiência. Falando agora por experiência própria, muita coisa que eu mesmo escrevi para mim, para o meu laboratório, depois que ele começou a funcionar, eu mudei. Porque eu falei, eu Entendi. escrevi isso aqui, mas eu acho que isso aqui agora Não é funcional legal, mais. não é funcional, é. não está fazendo sentido, eu vou mudar isso aqui. Então, esse primeiro ano é um ano de adaptação. Então, eu acho Sim. legal começar com 1, 2, no máximo 3 aí, já estourando. E aí, depois, vai aumentando. Depois que o laboratório já tem Sim. experiência, aí vai colocando tudo, vai colocando Tem todas muita as outras gente que grandezas. procura essa questão da acreditação a partir de exigências de clientes, né? Sim, Poucas pessoas pensam nisso só para requisito da qualidade, para garantia da qualidade do seu processo. Tipo assim, eu preciso estar mais nessa realidade de estar competente, né? Então, não, eu estou aqui procurando acreditação porque eu tenho um cliente em potencial que está me exigindo isso. Então, eu acho que essa cultura também precisa mudar um pouco, né? Sim, né? Até uma pergunta que você me falou, eu não respondi ainda, né? Você começa um laboratório, faz serviço rastreado, depois pede acreditação ou já começa acreditado? Então, isso vai depender do seu cliente, né? Então, no meu caso, eu tive que começar acreditado, porque o meu cliente precisava de Legal. serviço acreditado. Legal. Rastreado não servia para ele. Sim, né? Então, sim. mas se for um campo onde você consegue fazer serviços rastreáveis, pode começar rastreado para pegar a experiência, para isso que a gente falou, ver como que vai funcionar, como que vai lidar, adaptar e depois pedir uma acreditação efetivamente. E Então, quando o Inmetro vem fazer avaliação, ele não... até é uma pergunta que o pessoal, durante os cursos de 17.025, faz muito, né? Me fizeram até há uma semana atrás, né? Quando o Inmetro vem fazer avaliação, ele não olha esse percurso que você fez enquanto estava prestando serviço rastreável, Não. né? É só a partir de quando foi acreditado, né? Então, essa é uma pergunta que me fazem o pessoal muito, as pessoas realmente ficam com fica medo, essa né? dúvida, fica com medo. Pô, fiz um monte de besteira, fiz um monte de coisa, mas é que eu não sabia como fazer. Isso. E a partir do momento que eu comecei a implementar, então a gente costuma colocar uma data de start do processo, do projeto, né? Então, o sistema de gestão começou ali, e aí, a partir dali, daquela data para frente, é que você vai fazer conforme está escrito, e aí o Inmetro, no momento de uma avaliação, vai olhar dali para frente. Né? O que passado, esquece. Muito bom, muito bom. Nossa, eu estou gostando muito do nosso bate-papo e a gente já está indo para o final dele. Acho que a gente chegou nos pontos mais interessantes, né? Falamos da importância da calibração, como as coisas que a gente deve considerar para montar um laboratório de calibração. Entendemos um pouquinho sobre o que é rastreável, o que é acreditado e entramos aí dando ênfase, né, na necessidade de ter um consultor, né? Então a gente vai entrar nas nossas considerações finais. Eu queria que você desse aí alguns conselhos, né, aos nossos ouvintes ali. Eu tenho no Instagram, no Instagram da Metrovance, eu estou recebendo muitas mensagens de pessoas que são embrionárias assim nesse contexto de calibração. E eles me mandam mensagem: olha, ano que vem eu vou estar adquirindo alguns pacotes aí de treinamento com vocês, porque estamos começando agora, comprando alguns equipamentos de elétrica, alguns equipamentos e tal. Então, provavelmente, esses que me mandam mensagem, até outros, estão nos ouvindo ali. Eu queria que você desse aí alguns conselhos para essas pessoas que estão querendo montar o laboratório agora, você que tem a experiência que montou um laboratório aí. A primeira coisa que eu queria falar, né, um recado justamente para deixar, é da importância da metrologia, gente. Então, assim, calibração, metrologia é coisa séria. Então, não façam de qualquer jeito. Façam por amor e façam da maneira correta. Então, eu acho que o mais importante, se você quer montar um laboratório de metrologia, a primeira coisa que você tem que ter em mente: eu vou fazer um trabalho sério, vou fazer um trabalho correto. E aí, sim, depois, o primeiro passo é estudar 17.025, então isso aí é primordial para quem quer montar um laboratório.
estudou 17.025, pode ser através de treinamentos e tudo mais, começar a escolher a área ou as áreas que vai atuar e aí sim contratar uma consultoria para poder te ajudar desde o início, porque é importante fazer certo desde o começo, né? Então, quando você começa certo, tudo já sai certo e sai mais rápido, né? Como a gente estava falando. Então, eu deixo aqui o recado, se vocês precisarem de uma calibração acreditada pela Rede Brasileira de Calibração, vocês podem entrar em contato com o laboratório SQM, que a gente vai ter o maior prazer em atendê-los. E se vocês precisarem de uma consultoria, entre em contato com Marcos Felipe, lá na Metrovance, né? Treinamentos na plataforma Metrovance, onde nós dois estamos juntos aí. Então, tem treinamentos tanto da parte de qualidade, quanto da parte técnica de calibração. Então, alguns ministrados pelo Marcos Felipe, outros por mim. Então, fiquem à vontade aí e dá o seu recado final agora, Marcos. Sim, então, como a Simone falou, né, a gente tem lá a nossa plataforma, que é www.metrovance.com.br. Você vai ver o QR Code aí na tela, onde você vai colocar o seu celular e vai estar sendo direcionado diretamente para a nossa página. Caso o seu intuito seja calibração de instrumentos da parte de pressão, parte de tempo, né, que tem calibração de cronômetro, a parte de analisadores de gás também. Então, tá o QR Code da SQM também aí. Aponta seu celular que você vai cair lá na página da SQM e vai estar descobrindo tudo que vai ter de serviço de calibração lá. E aí, interessado em assessoria, mentoria, consultoria, pode estar entrando em contato com a Metrovance. A gente vai estar aí com o escopo adequado para o seu método, que eu acho que é o ponto importante que a gente discutiu aqui no nosso podcast, que não envolve só ter uma consultoria, se quando o seu consultor está lá na bancada com você está simulando lá, fazendo a calibração de um alicate amperímetro, ele não sabe gerar lá a corrente para poder ter a leitura no alicate. Então, é complicado, né? Você tem um consultor. E se você não tem nada ainda, o consultor te ajuda até a comprar os equipamentos. É isso aí, que envolve desde esse diagnóstico, né? Entrar no seu laboratório e, esse equipamento não é adequado, não. Esse equipamento aqui, esse aqui é muito bom, você fez o investimento correto e tal. E direcionar você dentro do que você já fez como correto e o que você ainda não fez e que precisa fazer. Então, entre em contato com a gente vai adorar ter essa troca com você, conversar, trocar ideia. Então, você que está assistindo a gente, continue assistindo, tá? Nosso Pode Avançar aí, cada dia nós estamos aqui. Hoje foi só eu e Simone aqui, conversando um pouco sobre como montar um laboratório, mas teremos outros convidados que são funcionários do Inmetro, até de outras empresas também, e a gente vai estar sempre aqui valorizando essa troca de informações referente à metrologia e qualidade. Muito bom ter você conosco e até a próxima. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência e vamos avançar com a gente.